Bom dia, irmãos. Estamos começando mais uma escola dominical na Igreja Presbiteriana de Guariba, através da apresentação ao vivo. Eu dou bom dia a todos os irmãos que já estão aí apostos para que nós, juntos, mesmo geograficamente à distância, possamos nos dedicar ao estudo da palavra do nosso Deus e logo mais à noite fazermos o culto. Então eu agradeço a presença de todos, né, que se prepararam. Bom dia, Natália. Se prepararam para. Bom dia, Vera, para participar aqui ao vivo com a gente desse momento. Né? Nós vamos então. Bom dia, Zenilde. Nós vamos então orar e pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã. Vamos agradecer a Ele essa noite de sono que Ele nos deu, de descanso, e pedir que fale o nosso coração nesse dia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos teu nome, porque tu és Deus, não existe outro além de ti. O Senhor é único, o Senhor é o regente supremo de nossas vidas e do mundo inteiro. Nós nos colocamos agora na presença do Senhor. Todos nós, ó Deus, com nossos pensamentos voltados para o Senhor, voltados para a glória do teu nome. Nós nos apresentamos perante ti, mesmo geograficamente separados, mas unidos no mesmo espírito, no mesmo entendimento, de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, mas também de aprendermos mais de ti. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, venha ensinar as tuas palavras para as nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, começar cada dia mais nosso dia a dia, voltando-nos para aquilo que é importante da tua palavra para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Quero dar também um bom dia a Elaine, que também agora estou vendo aqui. Que todos os irmãos sejam profundamente abençoados nesta manhã. Irmãos, a nossa escola dominical, ela vai começar nós vamos começar a usar a revista que nós havíamos proposto usar antes de toda essa detenção, vamos dizer assim, dessa quarentena que nós estamos passando agora. Então, a revista é esta aqui, Nossa Fé. O título dela é O que Somos e o que Fazemos. Ela vem falar do caráter do homem cristão. Ela vem chamar nossa atenção sobre o caráter do homem cristão, aquilo que o homem cristão, o homem e a mulher cristã, de fato representam para a sociedade, e ela vem falar também de uma imperatividade de conduta que todos nós precisamos ter. Por que tratar desse assunto? Há muito que se fala muito de avivamento. As pessoas confundem muito o que é avivamento. As pessoas pensam que avivamento é um culto com alegria. Pensam que avivamento é um culto onde as pessoas todas participam de uma maneira mais ativa, quer seja na leitura bíblica, quer seja na interação que as pessoas têm na hora de um estudo bíblico, nas manifestações audíveis por meio de opiniões. As pessoas pensam que avivamento é um grande envolvimento de oração, avivamento é um grande envolvimento de atenção ao culto e aquilo que se faz. Na realidade, irmãos, avivamento não tem nada a ver com isso. E não é o homem que começa um avivamento. Um avivamento
ele é caracterizado por um mover de Deus na vida do avivado. Primeira questão. Mover de Deus na vida do avivado. Quer dizer que o avivamento ele não começa por atitudes externas, por atitude do homem. O avivamento começa por uma atitude de Deus. O homem reflete essa atitude que Deus começa no coração. Segunda questão. Avivamento não tem tanto a ver com manifestações de uma interação maior, de uma participação maior com o culto, manifestações de mais atenção com as coisas que estão sendo ditas, com as coisas que estão sendo ensinadas a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos. Não tem a ver com o maior número de pessoas orando, necessariamente. Avivamento tem a ver com um movimento interno no coração de várias pessoas de consagração. A consagração, tá? Então a pessoa sente um profundo desejo de se consagrar a Deus, e aí a consagração dela é vista, percebida por todo esse conjunto, não um ou outro, de questões que nós colocamos aqui, e além, muito mais do que isso, não só uma atenção maior, uma participação maior, um envolvimento maior com os ritos do culto, mas sim com obediência. O coração consagrado, o coração avivado, ele se envolve de uma maneira muito mais intensa com a obediência à palavra de Deus. Então ele abandona o pecado, ele passa agora a ter uma atenção positiva com tudo que diz respeito à conduta, isso voltado para ele, tá? Ele não se torna um juiz dos outros, ele se torna um juiz de si mesmo. Ele começa a avaliar a sua vida, se a vida dele está correta, de acordo com a palavra de Deus ou não. Se ele encontra a vida dele fora dos caminhos de Deus, ele não vê isso como algo normal, ele não continua assim, ele imediatamente toma uma mudança de vida. Então, avivamento tem a ver com a manifestação de uma vida transformada, e essa manifestação começa com uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento começa com uma ação de Deus. Aí nós temos orado por um avivamento? Devemos e temos. Agora, então qual que é o princípio? O princípio é, Senhor, não é faz com que o fulano, aliás, faz com que nós possamos ler mais a Bíblia. Na realidade, o princípio da oração é, Senhor, muda os nossos corações. Então a revista ela vem tratar justamente disso, que o cristão ele tem um coração já transformado inicialmente pela conversão. E aí é Deus que dá esse start, Deus que dá partida nessa nova pessoa. Só que o processo de crescimento é algo que é compartilhado entre Deus e o homem. Não é só Deus. Então, na realidade, nós falamos assim, Senhor, nós oramos assim, Senhor, me dê sabedoria para que eu faça determinada coisa de maneira correta. E só oro, só peço, não vai acontecer. Mas se eu peço, Senhor, me dê sabedoria para que eu faça determinada coisa correta, e vou à Bíblia para entender como é que eu preciso fazer, então Deus despertará o meu entendimento. Deus despertará a minha atitude. Se eu peço a Deus, Senhor, me dê discernimento para que eu possa compreender e distinguir os momentos da minha vida, compreendendo até mesmo as possíveis armadilhas do diabo. Quando eu vou à Bíblia e conheço como é o diabo, eu posso entender justamente como ele age. Compreendendo pela Bíblia como ele age, eu tenho capacidade de distinguir os momentos que ele apresenta como armadilha na minha vida. Então, só orar não faz nada. Agora, eu preciso orar
e eu preciso agir também. Isso faz parte dessa sociedade entre nós e Deus no processo da nossa santificação. O texto que o autor coloca para nós seguirmos é o texto de Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 22. Ele diz assim, Efésios, capítulo 4, verso 22. Ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo Paulo aqui está falando com os Efésios, e está falando justamente sobre santidade. Está dizendo que agora o cristão ele tem uma visão diferente, um comportamento diferente, uma ética diferente. Ética tem a ver com as atitudes que nós temos. E as nossas atitudes definem o nosso caráter. Então, uma pessoa diz que tem um bom caráter. Como é que eu posso compreender de fato que ela tem um bom caráter? Pelas atitudes dela. O conjunto de todas as atitudes dela vão, de fato, determinar ou comprovar se o caráter dela é bom ou mau. Então, ele coloca isso para nós. Ele coloca no primeiro momento a fonte dessa renovação, dessa santidade. E o que é que ele coloca como fonte? O que ele entende como fonte? O autor entende como fonte o chamado de Deus para pertencermos ao Senhor. E aí nós verificamos isso no texto que nós já fizemos a leitura nas outras escolas dominicais, Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 4, dito assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos escolheu. A predestinação tem a ver com sermos escolhidos para sermos santos. Antes de sermos escolhidos para sermos salvos, somos escolhidos para sermos santos. Então, o autor coloca essa realidade como a origem da santidade, a origem de um coração transformado na presença do Senhor. E nós precisamos estar atentos que, se somos eleitos, então a santidade de vida, ela é participação ativa e visível das nossas vidas. Porque não tem como uma pessoa ser eleita e não buscar santidade, pois para isso mesmo é que ela foi eleita, para a vida de santidade. Então aqui já fica a primeira lição. Se eu me entendo como uma pessoa salva em Jesus Cristo, então eu preciso buscar a santidade. E buscar a santidade tem a ver com abandonar o pecado. E essa questão, esse segundo momento, ele coloca aqui sobre o que nós podemos aprender com isso. O segundo momento da lição, e ele coloca o quê? Ele diz o seguinte, que o apóstolo Paulo constata que a santificação ela é representada por um abandono imediato da antiga vida. Quando Paulo fala lá no versículo 22, Efésios 4, 22, quando ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, Paulo fala, quanto ao trato passado, está se referindo à vida antes de Cristo. Está falando, no que diz respeito à vida antes de Cristo, abandone aquela conduta. Isso que significa os despojeis do velho homem. Despojar é tirar, lançar fora, não é? Então, ele está dizendo que quando uma pessoa se converte, quando a eleição para
a santidade é executada na vida de uma pessoa, ela deve abandonar imediatamente todo, todos os atos, todas as atividades que se constituem em pecado na vida dela. Isso inclui a maneira de falar, isso inclui os pensamentos, isso inclui os sonhos, isso inclui aquelas coisas ocultas que nós fazemos, né? Que só nós sabemos, e nós achamos que Deus não sabe. E isso inclui os nossos julgamentos também, as coisas que nós fazemos de maneira visível, as coisas que nós fazemos de maneira oculta, as nossas intenções, irmãos, as nossas intenções são um elemento pelo qual Deus mais julga a, a nossa falta de conformidade com a palavra dele. Acredite você, para Deus é mais importante a intenção de alguém pela qual faz uma determinada coisa do que necessariamente o que a pessoa faz em si. Viu? Para Deus é mais importante a intenção pela qual uma pessoa faz determinada coisa do que o que a pessoa faz em si mesma. Um exemplo: se uma pessoa demonstra atenção para com a outra, muita atenção, cuidado, se importar com a pessoa, com a vida, mas nós vamos olhar para isso e compreender como algo bom. Afinal de contas, alguém tem olhado para o próximo e tem demonstrado cuidado. Mas se o que tem demonstrado cuidado visível, a intenção interna dele é demonstrar esse cuidado para lucrar pessoalmente, particularmente com alguma coisa, então a intenção dele, esse ato dele de cuidar já se tornou um delito, já se tornou um pecado. Aí você olha para o ato e diz assim, mas o fulano cuida, o fulano se importa, certo, mas quais são as intenções dele? Por que ele se importa? Por que ele cuida? O que é que ele tem em mente? Então, Deus, é isso que a Bíblia quer dizer com o fato de Deus pesar os corações. Deus dar a cada um segundo os seus próprios pensamentos, ou seja, de acordo com as intenções. Então, eu vou falar assim, mas eu não fiz determinada coisa. Quais são as suas intenções? Sabe, a maneira como nós articulamos uma determinada atitude, uma determinada fala, um determinado pensamento, um determinado propósito. Deus julga as nossas intenções e todas as nossas intenções estão abertas perante Ele, não tem nada oculto. Então, uma das coisas que se torna evidência de uma vida transformada para nós, porque somos nós que conhecemos as nossas intenções, é justamente uma mudança de intenção. O que eu quero com determinada atitude? O que eu quero com uma determinada palavra? Quais são os meus projetos e os meus planos com determinado momento? Eu preciso parar e pensar sobre isso. E aí, verificando que as minhas intenções não são boas, então eu preciso mudá-las. Me arrepender e ter uma prática diferente, motivada por uma intenção diferente do coração. Uma segunda questão que ele coloca é que, além de que a santidade ela se caracteriza por um abandono imediato da antiga vida, ele coloca também que ele diz aqui, o novo caráter abandona imediatamente esse estilo emancipado, apóstata e pecaminoso de vida. Tá. O que ele está dizendo é o seguinte, que o despojar do velho homem significa abandonar imediatamente essa vida. E o velho homem a característica, o desenvolvimento e a nutrição da característica de Adão.
quando Adão desobedeceu a Deus. Vocês se lembram que Deus havia dito que Adão poderia fazer tudo, menos ser o seu próprio Deus. E o diabo diz isso para Adão: olha, é certo que você não vai morrer. Ele diz isso para Adão, embora originalmente ele disse isso para Eva, mas eu digo que ele disse para Adão porque Adão estava perto e ouviu o diálogo. Então a mensagem foi dada para o dono do rebanho. É certo que você não vai morrer. É porque Deus sabe que no dia que você comer da fruta, você vai se tornar como Deus. Então, quando Adão comeu, o desejo dele era ser como Deus. E, nutrindo esse desejo, ele rompeu com toda a obediência e submissão à palavra de Deus. Então, quando nós nos convertemos, quando o verdadeiro avivamento faz parte da nossa vida, toma conta da nossa vida, não é só parar de fazer determinadas coisas. Como eu estou dizendo, a intenção. Por que eu estou parando de fazer determinadas coisas? Porque antes, quando eu fazia aquilo que era pecado, eu estava satisfazendo o meu próprio Deus, que era eu mesmo. Eu estava me vendo como Deus. E eu me rebelava contra o Deus verdadeiro, que é aquele para quem eu tenho que prestar contas. Então eu não queria agora prestar contas para Deus, porque eu queria fazer o que eu achava que eu tenho que fazer, porque a vida é minha. Mas quando eu vou me despojar desse velho homem, na realidade existe uma mudança de pensamento. Como eu falei, uma mudança de intenção. Agora eu não me vejo mais como o Senhor da minha vida. Agora eu me vejo como um servo do verdadeiro Senhor. Existe alguém que tem poder sobre a minha vida. Existe alguém que já determinou a minha vida. E eu agora me coloco conscientemente debaixo desse jugo, debaixo dessa poderosa direção. Por que poderosa? Porque ele é soberano. Entende? Então, o romper, o novo caráter, abandona imediatamente o pecado, porque ele se conscientiza de nossa rebelião. E todas as vezes, irmãos, todas as vezes que nós decidimos fazer uma coisa que nos agrada em detrimento daquilo que agrada a Deus, nós estamos nos portando com rebeldia. Grave isso, isso é muito importante, porque estamos falando de intenções. Então, se Deus diz, não faça tal coisa, mas eu digo, mas tal coisa é prazerosa para mim, é o único caminho que eu tenho para me sentir melhor, é a única coisa que eu posso fazer para ser feliz nessa vida, porque Deus tirou a possibilidade de ser da minha felicidade, então eu vou fazer. Bom, se nós tomamos essa atitude, nós estamos sendo rebeldes. Estamos fazendo exatamente como Adão. Porque Deus disse para Adão, não coma da árvore. E Adão disse para si mesmo, eu vou comer da árvore porque a árvore me tornará Deus. Entendeu? Percebeu o ponto de ligação? Então, nós não podemos ser rebeldes. Todas as vezes que nós dissemos não ao Senhor, nós estamos sendo rebeldes. Nós não podemos ser rebeldes. Porque, irmãos, se somos rebeldes, qual a diferença entre o Adão caído e nós? Nenhuma. Estamos reproduzindo o Adão caído. Quando, na realidade, nós agora devemos reproduzir a Cristo vivificado e não o Adão caído. Porque nós renascemos em Cristo, fomos lavados pelo sangue de Cristo, comprados por Cristo. Então é Cristo que nós devemos refletir e não o Adão caído. Irmãos, nós devemos nos lembrar o seguinte: o pecado trabalha por meio do engano, tá? O pecado trabalha por meio do engano. Tudo aquilo que é pecaminoso, que passa pelo nosso julgamento como sendo bom, é enganoso. É uma armadilha para te prender no pecado. Se você for preso no pecado, você não é de Deus. Você não foi convertido pelo Senhor. Você não foi liberto da escravidão do pecado. Veja, irmãos, é incoerente afirmar que Cristo nos libertou da maldição das trevas
e da escravidão do pecado, e, no entanto, quando nós olharmos para a nossa vida, nós obedecemos mais ao pecado do que a Deus. E aí racionalizamos essa obediência respondendo assim: somos imperfeitos e pecadores. Então, se somos imperfeitos e pecadores, é natural obedecermos ao pecado. Não, é antinatural. Natural é, se somos cristãos, não obedecermos mais ao pecado, porque Cristo nos libertou. Entende? Cristo nos libertou. Uai, o liberto não é mais escravo. Ele é livre agora. Ele tem escolha. Se ele faz porque ele escolheu. Tanto não seguir ao pecado como seguir. Ok? Então, não se iluda. Nós não podemos nos iludir. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Devemos fazer como Provérbios, olhar direito. Provérbios, os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente abertas, né? Olhe direito, presta atenção, não se engane, não se engane. Há coisas na vida que nós somos alvos de enganação, mas há coisas na vida que nós nos enganamos. Se você olha para uma coisa que é pecaminosa e diz para ela, diz para si mesmo que aquela coisa é boa, então você está se enganando, porque o pecado não é bom, o pecado é infernal. O pecado conduz ao inferno, entende? O pecado conduz ao julgamento, o pecado nasce nas trevas, o pecado nasce no mal. Como é que uma coisa que nasce nas trevas, nasce no mal, conduz ao inferno, é boa? Como é que nós temos a capacidade de olhar para uma coisa dessas naturezas, que conduz ao inferno, que nasce nas trevas, que é moldada na maldade, olhar para ela e falar, isso é bom? Você está se auto-enganando. Então, olhe direito, preste atenção, julgue de maneira coerente, julgue pela palavra de Deus, não pela nossa própria vontade. É por isso que a Bíblia diz em Gálatas que o Espírito Santo luta contra a carne, luta contra a nossa carne, para que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer, porque o nosso querer naturalmente é mau. Agora, a liberdade da escravidão do pecado se faz justamente na ação que o Espírito Santo executa quando mora nas nossas vidas. Por isso ele mora nas nossas vidas, para que permanentemente combata o pecado que existe em nós. Então, nós nos tornamos participantes desse combate, porque Deus nos dá essa responsabilidade de lutarmos, de usarmos as ferramentas que Deus nos dá, a inteligência, a Bíblia, a oração, conhecimento de Deus, para lutarmos contra o pecado. Ele coloca aqui também que um novo caráter para Deus requer um novo espírito de entendimento. Ele diz aqui, o que ele quer dizer é o seguinte, é que para nós mostrarmos ou sermos formados numa pessoa diferente, essa pessoa tem como modelo e alvo a pessoa de Cristo, nosso Salvador, nós precisamos de renovação. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, assim, o que é que você tem saturado? Com o que você tem enchido a sua cabeça? O que é que modela o seu coração? Veja, irmãos, nós gastamos aproximadamente aqui, tem sido a nossa média de estudo nesses dias de internet, aproximadamente meia hora. Hoje a gente vai estender só um tiquinho mais, talvez uns 10 minutinhos a mais. Meia hora, ok? Você gasta meia hora com Deus, meia hora estudando a palavra de Deus, e depois você gasta 23 horas e 30 minutos ouvindo e vendo coisas que não tem nada a ver com Deus. Você está nutrindo sua mente com o quê? Entendeu? Então, nós temos que ter uma postura diferente.
É por isso que Deuteronômio 6 diz que o servo de Deus não se cansa de meditar na palavra de Deus. Ele fala que o homem temente a Deus, ele precisa ter a palavra na altura dos olhos, escrita na mão, escrita nos umbrais das portas, meditar nela ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, falar dela para os filhos. O Salmo 1 diz que o justo, o prazer dele é na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É uma inversão de valores. Seria a mesma coisa que vir para a igreja, aí ouve a palavra de Deus, passa ali meia hora, são nos nossos cultos presenciais 1h30, mas o restante dessa 1h30, enche ou satura a mente com valores mundanos. Aí começa a ouvir uma música que não tem nada a ver com uma posição cristã, aí começa a ver séries, filmes que não tem nada a ver com a posição cristã, aí começa a encher a cabeça com um palavreado completamente degenerado, completamente ímpio. Ué, como é que nós vamos ter uma mudança de mente? Como é que se faz a mudança de mente numa circunstância como essa? É impossível. O que é que eu vou aprender de Deus? Vai acontecer com uma parábola do semeador, onde ele diz que ele saiu a semear e a semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e roubaram a semente. Então a semente é semeada naquela 1h30 que você tem na presença de Deus. Mas depois a saturação de uma série de informações opostas a Deus rouba o lugar que aquela semente tem que ter no nosso coração. E aí vai frutificar o quê? Nada. Aí se dá aquele caso de que a pessoa está há anos na igreja, mas é sempre a mesma coisa. Porque de fato não tem o coração, não tem a atenção voltada para o ponto certo. Entende? Então, essa história de que estamos há anos na igreja, isso não significa nada. Absolutamente nada. Se a vida continua a mesma. A vida do cristão, ela muda todos os dias, porque todos os dias nós aprendemos mais. Todos os dias somos nós as melhores pessoas para isso. Identificamos em nosso caráter os pontos que estão fora da vontade de Deus e lutamos na presença de Deus para termos aqueles pontos transformados. Lutamos, como diz ali Jacó, lutamos com Deus, né? Valdo Jaboque. E a gente diz para Deus, não vou te deixar embora sem antes me abençoar. Que foi o que o Jacó fez com o anjo. Não vou te deixar embora antes de me abençoar. Então nós precisamos observar isso aí, que um novo caráter para Deus requer um novo espírito de entendimento. Um novo caráter para Deus requer um revestimento especial de um novo homem. E isso quem faz conosco é Deus. Um novo caráter para Deus requer um revestimento especial de um novo homem. E aqui tem a nosso último ponto para pensarmos nisso. Esse revestimento é um ato sobrenatural, irmãos, que Deus começa. Porque antes, sem Cristo, Deus olhava para nós com aquilo que somos, que éramos, de uma maneira crua, de uma maneira direta e concreta. Agora, quando Deus olha para nós, ele vê Cristo, ele vê a justiça de Cristo nas nossas vidas. Então, mudou. Por quê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Ao morrer pelos nossos pecados, o Senhor agora, nós fomos unidos a Cristo. Então Deus olha para nós e vê em nós Cristo. Se de fato fomos unidos a Cristo. Entende? Se de fato fomos unidos a Cristo, Deus vê em nós Cristo. Ele não se confunde, irmãos, porque ele sabe quem de fato foi unido ou não. E aí nós precisamos ter o cuidado, porque essa união demonstra a nossa atitude. Quando somos unidos a Cristo, nosso comportamento perante Deus é outro. Quando somos unidos a Cristo, o nosso comportamento na presença do Senhor é um comportamento consagrado, é um comportamento de vida, é um comportamento onde nós
agora nos santificamos, onde nós lutamos contra o pecado, onde nós abandonamos a antiga vida, onde nós agora nos dedicamos, a maior parte do tempo, em aprender de Jesus. Veja, irmãos, dedicar-se a maior parte do tempo em aprender de Jesus seria reproduzir a, aquilo que Jesus fazia no seu ministério, né? Ele chamava uma pessoa e dizia assim: vinde após mim. Significava o quê? Que daquele momento em diante a pessoa iria passar a maior parte do seu dia a dia com ele. Então os discípulos estavam com Cristo 24 horas, viam Cristo, conversavam com Cristo, aprendiam com os exemplos dele. Não tem como nós afirmarmos que somos discípulos de Cristo se nós estamos com Cristo espiritualmente e conscientemente 1 hora ou 1 hora e meia por dia e no restante do nosso tempo nós estamos estado com o mundo, com as características do mundo. Aí somos discípulos do mundo, porque a maior parte do tempo passamos com o mundo e não com Cristo. Nós precisamos pensar nisso, verificar na nossa vida quais são os pontos que precisam de mudança. A gente pode até fazer uma listinha para você ficar claro. Pega um papel, uma caneta, olha para você mesmo a semelhança do caráter de Cristo e enumera. Quais são 4 pontos na minha vida que precisam mais de Cristo? Quais são 4 pontos na minha vida que precisam de mudança? E ore ao Senhor, lute com esses 4 pontos, estejamos atentos a esses 4 pontos para serem alvos de consagração, ao invés de uma vida desenfreada. Nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, agora finalizando essa escola dominical, esse estudo. Eu peço que o Senhor, ó Deus, aplique em nosso coração isso que nós ouvimos e que o Senhor nos incomode profundamente no que diz respeito aos aspectos da nossa vida que não condizem, que não representam a Cristo ressurreto. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos consciência e dá-nos um incômodo profundo, não só consciência, mas um incômodo profundo, que não permita que continuemos a andar, ó Deus, de uma maneira desordenada, se assim existisse em nosso meio. Faz, ó Deus, com que nós possamos mudar. Faz, ó Deus, com que nós mudemos. Faz, ó Deus, com que nós nos consagremos e passemos a maior parte do tempo com Cristo, ao invés de estarmos com o mundo. Abençoe a cada um dos meus irmãos. Abençoe o Valério, que está conosco agora. Abençoe o Daílson e sua família. Abençoe a Damares. Abençoe, ó Deus, a Elaine e o Leonardo. Abençoe a Vera. Abençoe a Zenilde e a sua casa. A Vera e a sua casa. Abençoe, ó Deus amado, a Natália. Abençoe, ó Deus, a Renata e a sua casa. Abençoe, ó Deus, a dona Sirlene e a sua casa. Abençoe, meu Pai amado, a Ana Rosa e a sua casa. Abençoe, Senhor, a Zilá e a sua casa. Abençoe a Rúbia e a sua casa. Abençoe, ó Deus, a Andréia Búquio e a sua casa. Abençoe, ó Deus, o Paulinho e a sua casa. A Elisa, ó Deus, e a sua casa. Abençoe, Senhor Deus, a Isaíra e a sua casa. Abençoe o Luciano e a sua casa. E abençoe, ó Deus, a Josi e a sua casa. E bem assim, todos os outros irmãos que também estão acompanhando pela internet, mas não se manifestaram, eu não consigo vê-los aqui. Mas esses que eu estou vendo, eu peço que o Senhor derrame sobre eles, ó Deus, de tua graça. Eu peço que o Senhor fale o coração de cada um dentro daquilo que nós ouvimos hoje. E que nossa vida esteja, aliás, caminhando pelo avivamento, para o avivamento, para a honra e para a glória do Senhor. Que nossas intenções sejam pesadas e transformadas em resposta ao modelo de Cristo, que é o nosso alvo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Irmãos, tenham todos um excelente dia. A Silvinha também, a sua casa, que Deus abençoe, dirija a sua vida, irmã. Tenham todos um excelente dia. Lembrem-se que às 7 horas da noite nós estaremos aqui juntos novamente pela internet para fazermos o culto, tá?
Lembre-se que hoje, porque nós temos o culto, nós não faremos a devocional, uma vez que ela é no mesmo horário, né? Então, eu avisei isso no dia de ontem. As nossas devocionais serão feitas de segunda a sábado, ok? Segunda a sábado. Então, 7 horas da manhã, faremos a devocional no livro de Daniel, e 7 horas da noite, faremos a devocional no Evangelho segundo Marcos. E somente domingo, então, que nós não teremos a devocional nem de manhã, porque às 9 temos a escola dominical, e nem às 19 horas, porque temos o culto. Ok? Um abraço, Deus os abençoe, tenham todos um excelente dia com o Senhor. Até a noite.